Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas acerca do estudo da consciência como um todo, principalmente na aplicação da experiência fora do corpo físico, a projeção astral, ou a observação da consciência através dessa ferramenta. Eu não vou dar recados iniciais dessa vez, vou começar com perguntas e deixo os recados para o final. Vou direto aos pontos e já vou começar com uma pergunta difícil, complicada, e sobre a qual eu poderia falar talvez por muito tempo. Vou tentar ser conclusivo aqui. A pergunta é do Rafael Moraes, Moraes com E, o meu é com I, tem essas variações, né? Will, certa vez assisti uma palestra onde a pessoa desenvolve uma ideia onde todas as células do corpo humano são, na verdade, consciências rudimentares sendo guiadas para a evolução por uma consciência superior a elas, que no caso seria nós. Isso me parece estar alinhado com o conhecimento antigo, onde se acredita que existe um universo inteiro dentro de nós mesmos. O que você acha dessa abordagem? Faz algum sentido? Se sim, em que grau de evolução estariam tais consciências, considerando aquela escala da evolução, mineral, vegetal, animal, hominal e assim por diante? Paz e luz. Uma pergunta complexa, mas não é tão difícil assim de ter uma visualização, vislumbrar esse modelo de evolução com essa possibilidade. Não sei se vocês conhecem fractais. Hoje em dia, muita gente fala de fractais da alma. Meu fractal, cada um fala que tem uma quantidade, tem gente que fala que temos pelo menos 12, ou temos exatamente 12 fractais vivendo, que seriam outras versões da gente vivendo ao mesmo tempo, espalhado em outros universos, que seriam isso, extensões de nós mesmos. Mas fractal é, na verdade, uma imagem. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que fractal é mais uma figura geométrica, ou segue-se ali um padrão geométrico que, mesmo se repetindo em escalas maiores, cada parte contém a mesma imagem do todo. Algo mais ou menos assim. Deixa eu pesquisar aqui exatamente a definição de fractal. Então, fractais são objetos em que cada parte é semelhante ao objeto como um todo. Isso significa que os padrões da figura inteira são repetidos em cada parte, só que em uma escala de tamanho menor. Os flocos de neve são exemplos de fractais. Cada ramo do floco parece com o floco inteiro. E se vocês pesquisarem imagens, vocês vão ver essas magníficas figuras. Eu vou colocar algumas aqui quando eu estiver editando, para vocês terem uma visualização mais fácil. Exemplifica sem precisar ficar pesquisando depois. E condiz com o que eu disse, né? Por quê? Porque estou usando isso como um modelo. Porque sim, considero plenamente que cada célula nossa está viva, desempenha uma função. Quando você machuca, só o exército que vem para cuidar daquilo ali, cicatrizar, coagular o sangue, né? Isso tudo é magnífico. Porém, a minha observação é que existem faixas e faixas. Por exemplo, se você pega um fractal, a parte mínima dele, suponhamos que tem uma espiral ali. Aliás, a própria galáxia poderia usar isso, né? A galáxia, ela forma um desenho e ela mesma é parte de um todo, que são outras galáxias formando, vai saber, né, onde isso para. Mas se você pegar a mínima parte, ok, você tem esse pedaço. E ele se multiplica, formando o mesmo desenho num padrão maior, numa escala maior. O que acontece, na minha sugestão,
em como estariam, né, as consciências dentro dessa evolução, é que há sim amplitudes de consciência. Uma célula talvez não consiga ter a amplitude de, por exemplo, que nós temos de raciocínio, né, de criar, de conjecturar sobre questões. Ela às vezes ela trabalha dentro do que ela tem que trabalhar, fazendo as funções dela. Claro que estamos olhando de fora e para a gente parece pequeno, mas para ela é complexo, como para a gente parece que somos complexos e magníficos, que nossa mente tem um potencial mais perto de uma consciência muito mais ampla que nem forma física tem. Nós somos... Não cabe informações aqui. Não entendemos o que eles querem dizer. Então, sim, considero que a nossa consciência, nós, acaba afetando esse corpo todo e somos também, querendo ou não, formados por essa parte toda, ou seja, somos um. O corpo todo, ele é um, mesmo que haja essa pseudo-individualização de células. Porém, não alcançam, porque é como se você pegar esse desenho, a mínima parte é um desenho, mas se você pegar uma parte maior, que é feita de muitas partes menores, só a visão que você tem de conjunto já vai ser a soma disso tudo, já vai talvez sustentar mais do que seria a consciência suprema. Agora, o difícil é isso, onde para a consciência? Não temos essa... Não conseguimos mensurar onde para. Nós falamos aqui de Deus, de consciência suprema, da vida, o nome que quiser dar, como se fosse o topo. Mas para mim, Deus está em crescimento. Eu falei isso na aula que eu dei exatamente sobre a jornada da alma, da evolução da consciência dentro dos reinos. Acho que perguntas e respostas 3. Aqui você acha o link da playlist na descrição desse vídeo, junto com todas as informações pertinentes ao canal. Assim sendo, esse Deus está em crescimento na minha concepção. Essa vida, essa consciência suprema, ela não está pronta. Ela também é parte de um processo, porém, muito mais amplo. E chega um momento em que nós vamos chegar até lá. Agora, o quanto uma consciência imersa, distribuída no corpo, ela por si só já tem a função dela. Agora, já é difícil ter uma ideia de como funciona em termos de evolução, se há uma questão dessa análise de, por exemplo, desculpa aí, eu já sou uma mitocôndria. E haver uma possibilidade de essa fagulha de energia ali se desprender a ponto de se perceber como o todo, como a gente, eu não sei, mas seja como for, extrapola a condição de célula. Ela simplesmente se perceberia ou acabaria imersa, tipo, sou eu. Acho que isso acontece no pós-existência da célula que se foi. É complexo. Agora, tem também essa questão de onde começa. Eu falei da mínima parte, mas onde a mínima parte realmente começa? Eu estava pensando nisso outro dia, inclusive, porque eu fui rever o filme Homem-Formiga e Vespa, né, que é o segundo filme desse super-herói, Homem-Formiga, porque vai ter agora o terceiro. Eu falei, vou reassistir porque eu vi só uma vez no cinema, porque eu gosto de herói. Não é o meu favorito, mas eu gosto de filmes de heróis, filmes que trabalham com possibilidades. E ele entra num reino quântico. Tem uma cena que o Michael Douglas, o Hank Pym, foi o que criou o traje do Homem-Formiga para encolher, ele entra na condição subatômica. E aí ele olha para aquilo, é um universo diferente, né? O funcionamento é diferente, porque tem essa questão de densidades também mudarem a física da coisa toda. Aí é complexo. Eu me pergunto muito sobre essas questões, até onde começa e
quanto de consciência pode haver internamente, porque, honestamente, eu não posso afirmar que não exista, tá? São aqui apenas, como eu disse, conjecturas. E é complexo isso, mas é interessante pensar que estamos também no meio desse caminho. A gente acha muitas vezes que somos extremamente evoluídos e que isso aqui já é muita coisa, mas é do nosso ponto de vista. De um ponto de vista do alto, de fato, isso aqui é muito rudimentar, a começar pelo fato de que é necessário uma visualização. Essa simulação de realidade física, até mesmo espiritual, onde a forma é necessária para ajudar na organização das ideias, é uma coisa provavelmente rudimentar de um ponto de vista mais alto. Meu querido, espero ter te respondido minimamente. Eu vi essa pergunta agora de manhã, 5 minutos antes de começar a gravar esse vídeo. Hoje é sexta-feira, esse vídeo vai ao ar no sábado. Ou seja, vocês estão vendo isso no sábado. Sábado de carnaval. Quem é que tá vendo, hein? Temos perguntas excelentes hoje aqui. Eu vou escolher essa aqui como segunda. É da Edneuza Hering Emerick. Nome legal, né? A Ed, que cheguei a conhecer, ela apareceu na porta do cinema quando fomos ver Gato de Botas juntos, mas ela não tinha comprado ingresso anteriormente, então ela não conseguiu entrar. Mas batemos um papinho bem corrido lá. E ela diz aqui, como sempre, aprendendo mais. Grata. Ontem, minha neta me perguntou sobre paralisia do sono. Ela tem 9 anos de idade e não foi fácil explicar, não sabia até onde poderia chegar com ela, com o risco de ela não entender. Ela também me questionou sobre onde eu aprendi e se tem para crianças esses ensinamentos. Teria uma sugestão, pois tenho outra criança na família que sempre questiona sobre esses assuntos. Então, Ed, eu até te respondi, eu acho, e trouxe para cá porque é a pergunta de muita gente. Eu tenho interesse em fazer isso até por causa da minha sobrinha, que está com 4 anos e meio agora. E fico sempre querendo fazer alguma coisa para ajudá-la, porque ela enxerga muita coisa. A minha irmã me procura falando coisas de ela acordar no meio da noite, dizer que os moços que tentaram carregar ela estavam ali, e eram 4, descrevem, sabe essas coisas assim? Eles estão ali, mamãe. Fala para eles irem embora, umas coisas assim, porque para ela está enxergando realmente as pessoas ali. Isso é difícil porque ela está numa idade muito pequena ainda para compreender muita coisa. A conversa é num tom. E essa faixa de idade, de 3 a 10, 12 anos, há variações de compreensão muito grande entre elas. Então é difícil eu te dizer como agir para cada pessoa, para cada idade. Eu teria que realmente escrever alguma coisa que talvez até acompanhasse, mas aí tem isso. Se eu começo a escrever para alguém que tem 4 anos e meio, 5, 6, e fazer como Harry Potter, né, ele vai crescendo, só pessoas dessa faixa vão pegar. E as pessoas da faixa de 10 anos só vão pegar quando eu chegar lá nos 10 anos. Quem tem 10 anos agora não vai ter acesso. Mas, por outro lado, eu também não consigo produzir isso de imediato. Então, eu pesquisei e não achei. Porém, ontem, na quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, no canal Bosque Sagrado da Priscila, onde eu dei uma entrevista há pouco tempo, o Wagner Borges estava lá conversando e eu estava editando umas fotos que eu precisava de outros trabalhos, porque uma outra sobrinha minha nasceu, Pequetita, e eu fiz algumas fotos dela e estava editando essas fotos, porque precisa editar no Lightroom, até porque eu fiz fotos sem iluminação, para não irritar os olhinhos dela, né? Flash é perigoso. E aí eu precisava editar essas fotos de presente para o meu irmão. Estava escutando a live e foi legal porque o moço, porque a Priscila estava com uma virose. Então o companheiro dela que conduziu a entrevista. E ele me citou pro Wagner Borges, olha que beleza. E eu achei bacana, não pela
pelo senso de importância, por me sentir importante, mas por sentir importante a informação que eu passei, de saber que ele realmente guardou essa informação. Ele estava acompanhando a live e guardou essa informação e comentou com Wagner, que concordou, por sorte minha, e eu fiz perguntas lá, fiz 2 perguntas. Uma dessas perguntas foi sobre a criança. Se ele tinha algum material para indicar, já que ele conhece muito mais do material didático do que eu, está em contato com mais pessoas. E ele sugeriu, eu anotei aqui, ele pegou lá na hora, tinha acabado de receber de uma amiga dele um livro que ela fez para crianças. E esse livro é Viajando nas Estrelas. Vou ver se eu acho na internet a imagem e coloco aqui. Da Liliane Moura Martins, da editora Tesseractum. E ele disse que se você não achar em livrarias, basta entrar no Instagram dela, procurar, né, Liliane Moura, e encomendar diretamente com ela. Tem ilustrações, é bem voltado para esse público. Claro, é um material, provavelmente ela aborda um tema ali, mas é isso. Tem que pegar uma coisinha aqui, outra ali. Tem algumas animações que abordam um tema, mas eu acho que é até válido como introdução. Mas há muita ficção colocando, explicando da forma que quer conveniente para que a história ande, né? Com coisas que eu não concordo muito. Por exemplo, Soul, da Pixar. É um desenho fofo, bonitinho. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa que eu discordo, ou que mereceria, é uma metáfora. Enfim, funciona para a criança ter essa ideia de que existe um mundo além daqui. Outro, Viva, a Vida é uma Festa, né, que é aquele Coco. Acho que a tradução escolheram Viva, porque coco no Brasil tem uma conotação, né, complicada. Mas que é mexicano, né, que tem essa pegada do Dia dos Mortos. Também tem essa jornada ao mundo espiritual. Acho que é um desenho que vale a pena ser visto. Tem outro também que a produção é um pouco menor, que é muito parecido, que é do Guilherme Del Toro. Como é que era o nome? Eu pesquisei ali, se chama Festa no Céu, ou O Livro da Vida, The Book of the Life, que também tem isso do Dia dos Mortos. O que eu acho interessante, da Pixar, o Coco, A Vida é uma Festa lá, eu acho que tem um umbral lá interessante de ser explorado, que é um umbral intermediário, né? Os próprios espíritos ali, eles têm medo do que acontece quando eles são esquecidos. Eu acho isso muito passível de interpretação, porque quando eles são esquecidos aqui na Terra, se você não coloca uma foto lá, não celebra, e olha como a coisa é maluca na minha cabeça, porque eu tento corrigir os desenhos na minha mente, como eu faria, ou como eu explicaria se eu fizesse uma continuação de Coco, porque eu sou escritor, eu sou assim, dou pitaco. Aliás, eu sou muito mais magnífico em consertar trabalho dos outros do que os meus trabalhos, porque, claro, eu me encanto com o meu trabalho, eu não vejo as falhas tão facilmente. Nos dos outros, eu vejo ajustes que ficariam fantásticos. Se eu fizesse uma continuação de Coco, eu mostraria mais de uma coisa que lá eles têm medo de serem esquecidos no mundo físico, porque se passa muito tempo esquecido, ou sem ninguém colocar uma foto deles no altar, e lembrar deles, e pensar neles, meio que, entenderam onde eu vou chegar? Eles desaparecem dessa cidade fantasma. Eles viram pó dourado. Se apagam ali. E para eles isso é ruim. Mas se você pegar, eu faria uma progressão da coisa, né? E mostraria que, na verdade, eles estão um tanto presos, segurados nessa cidade fantasma por causa do apego das pessoas aqui. Eu sei que seria uma crítica, é complicado porque seria uma crítica a uma cultura inteira, né? Mas é o caminho que eles colocaram, né? De lembrar da pessoa, fazer com que ela permaneça. E aí, talvez, explorar mais que a questão
Não é o ato em si. Lembrar da pessoa mantém uma conexão e expande o contato e a possibilidade de acesso à pessoa em planos mais altos. Seria bonito, mas enfim, aí mexeria com culturas, né? Melhor não. Tá. Outra coisa, só para concluir, eu lembro, e eu não vou pesquisar agora também não, mas se eu achar o link eu vou deixar na descrição, de uma historinha da Magali, onde ela tem uma experiência fora do corpo. E aí acho que ela tenta comer as coisas e não consegue, né? Ela sai do corpo e não consegue pegar as frutas. Tem uma questão assim, que também já é uma introduçãozinha. É isso, espero que tenha ajudado e vou passar para a próxima pergunta aqui. Mas isso de criança tem pouco material, sim. A próxima pergunta é da Kates, tem um Z no final depois do T. Kates Moura Albertin, não sei pronunciar seu nome, me desculpe, Kates. Sobre sermos máquinas do sentir, é uma definição dela, ou ela tirou de algum lugar, é uma forma de dizer. Porque às vezes parece que o sentir ou sentir muito é errado? Porque somos feitos para sentir, mas sempre precisa haver controle nesse sentir. E a Kathleen Silva Bueno escreveu, pensa igual, vou complementar aqui e comentar as duas coisas. Acho que o maior desafio da vida humana é compreender os sentimentos para lidar com eles de uma forma que não nos incomode tanto. Sobre usar o que temos, pois é uma maldição ou um presente? Depende do ponto de vista e depende do qual sentimento estamos falando, de qual sentimento estamos falando. Mas ainda somos bem primatas em relação a isso, estamos caminhando e a questão que acredito é que nosso corpo físico nos limita às sensações daqui. A Kathleen chegou bem perto do que eu quero dizer em relação a isso, porque, de fato, ela comenta aqui, vou pegar duas partes. O maior desafio da vida humana é compreender os sentimentos. A questão é toda essa. Não é não sentir. É esmiuçar o porquê eu estou sentindo isso. Qual a natureza desse sentimento. Porque sim, essa questão que ela disse de ainda somos muito primatas, nós acabamos de sair de um reino animal, onde nós temos ali o senso de sobrevivência ao extremo, e isso vai além, vai em coisas como, por exemplo, o apego à posse. E aí ser meu, procriar, sabe? Isso, somos animais. Querendo ou não, ainda temos o reflexo de muita coisa disso. O conquistar o outro, a disputa por comida, alimento, e isso vai para posses, tá? Antes era aquela questão de mais de alimento, de abrigo, e tá, se alguém entrar na sua casa, você tá lá, desce as escadas, ou sai do seu quarto, tem alguém na mesa comendo um pratão assim que você não conhece. A pessoa falou, eu tava sem teto e sem comida, e eu vi aqui uma casa e tem comida, mas eu não peguei tudo não, só como você reagiria? Tem essas questões ainda que nós ainda somos seres que estão muito, muito presos a condições animalescas. Então não é não sentir. A questão é, nós temos o emocional que ainda afeta muito, né? Os animais são bem apegados a isso, mas nós desenvolvemos já o corpo mental. Então nós temos o racional, e aí é fazer uma balança, aquela eterna disputa de mente e coração, que a gente usa, romantiza com o coração, né, esse sentir, mas a verdade é que tem essa questão aqui agora, a razão. Qual a razão de eu estar sentindo o que eu estou sentindo? Ele fez isso e isso comigo, e me largou, e não sei o quê. Então que bom que ele te largou, né? Porque não era uma pessoa que você queria. Não estou nem julgando o que ele fez. Mas não é o que você queria de uma pessoa. Então você está bem agora. Não, não estou, porque eu queria que ele fosse a pessoa. Aí já é outro sentir. Mas a questão de amadurecer o sentir é cada vez mais
estar junto com o racional, com a razão. E quanto mais você questionar, mais lucidez você vai ter do espera, eu estou sendo embalado pelo sentimento. O sentimento é uma onda e vai te jogar contra as rochas se você não lê-los bem e seguir. Ah, não, aquele ali, tá vindo uma onda naquela direção e eu quero ir para lá mesmo. Então, ótimo, eu vou me posicionar ali. E foi. Opa, não, aquilo ali vai me jogar. O que tem atrás de mim? Rochedos afiados. Essa onda tá vindo, eu vou furá-la, vou passar por baixo. Ainda vai sentir muito da água, inclusive da pressão, mas você vai sair do outro lado. Porque sim, nós temos essa questão do sentir também estar muito conectado com a questão de sobrevivência individual, coletiva, o que quer que seja. Então, é uma pergunta difícil, é uma pergunta sobre a qual eu poderia dar uma aula inteira, sim, com certeza. Mas espero ter te norteado um pouquinho mais. Agradeço a Kathleen também, que também te respondeu e muito bem, na verdade. Isso complementando um pouquinho do que eu já falei em vídeos anteriores sobre sentir, porque eu acabei falando um bocado disso, né, sobre essa moderação. Você não vai deixar de sentir se houver alguma serenidade. Você baixar um tanto um pico de emoção alta, ou até mesmo levantar um baixo, tentar achar um equilíbrio. Talvez maturidade seja isso, e a missão aqui é maturidade. O Charles Richard comentou algo aqui complexo também. Ele agradece, muito obrigado por compartilhar, Will. Vivo com uma dúvida que tenho dificuldade de formular. Mas ele tenta aqui. Ela se refere ao ser bom, visto que parece sempre haver uma espécie de recompensa direta ou indireta, seja material, emocional ou até espiritual, no ser bom. Como garantir a legitimidade da essência de ser alguém bom, uma boa pessoa, um bom ser, de forma que a motivação de buscar ser bom não seja maculada por medo de um possível inferno, por exemplo, ou pelo desejo de um prêmio inimaginável como a vida eterna em um paraíso? A recompensa, né? Nunca participei de nenhum projeto social ou de caridade que pudesse impactar positivamente a vida de outras pessoas. Apenas sei que deveria viver essa experiência, mas me pego de sobressalto com pensamentos acusadores, que questionam a minha real motivação de querer participar de algo assim. Como se eu quisesse apenas ou diminuir as chances de viver em um lugar de tormento após morrer, ou uma recompensa por todas as benfeitorias que eu teria feito em vida. Gostaria de ser bom, apenas ser. Charles Richard, nome bonito também, né? Meu querido, existem questões aí. A primeira delas é que, às vezes, você está muito no racional. Existe isso. Pessoas que funcionam muito mais no emocional, pessoas que funcionam muito mais no racional, que eu acabei de falar um pouquinho atrás. E você está pensando muito e fazendo menos, talvez? Às vezes, vale a pena você, já que você pensa muito, não é descartar isso, não vou pensar, vou só fazer. Não. Pense, redirecione o seu pensar. Tá, eu vou fazer isso como um experimento social para ver como eu me sinto fazendo. Já que a teoria é uma coisa, a prática é outra, tá? Quando você fizer algo por alguém, você vai sentir. Cara, você vai sentir, e eu te falo porque, assim, é indescritível a sensação de, sei lá, você se emociona. A semana passada eu levei 2 sacolas de coisinhas mais fáceis de comer, tipo biscoitos, né? Até mesmo enlatados que você abre e tem coisas fáceis de comer ali,
para um grupo de pessoas que tem um acampamentozinho em frente a um supermercado, onde eu faço compras, perto da minha casa. E, putz, a forma como eles me agradeceram, né? Me convidaram até para comer ali com eles. Eu falei que eu tinha acabado de jantar, porque eles estavam cozinhando ali o que pareceu ser uma marmita, né? Que eles devem ter ganhado no almoço, alguma coisa assim. E eles estavam fazendo um mexidão ali. E eu recusei, porque primeiro eu não como carne, né? E eu tinha realmente acabado de jantar para ir fazer compras, então estava com a barriga cheia. Mas eu conversei um pouco com eles ali, distribuí, né, as sacolas com as coisas, e eles olharam assim e falaram, putz, isso aí, tipo assim, ia segurar alguns dias, assim, para eles, dessa existência lá. E eu saí dali, assim, não é só a entrega do material, é notá-los como pessoas, sabe? Pessoas que estão em condições de dificuldade de inércia até, de conexão com a sociedade. E você olhá-los como pessoas, cumprimentá-los, sabe? Apertar a mão, assim, essas coisas de sentar ali, conversar um pouco com eles, num acampamentozinho todo improvisado. É diferente, sabe? É, é, é algo que você realmente vai sentir, vai ecoar. Aí você fala, poxa, mas eu não senti. É um exercício, cara. Às vezes é isso, depende. Você precisa quebrar barreiras, essas barreiras, esse pensar demais. Ah, mas eu estou. Faça. A gratidão deles, sim, vai ser positiva e não existe, para mim, caridade que não seja egóica. Fazer ao bem. Isso que eu falei, eu saí de lá assim, leve. Sabe aquilo de estar andando nas estrelas? Para mim, isso me faz bem. Fazer bem aos outros me faz bem. Sempre vai ser egoísta e não tem problema nisso. O ego, ele é necessário para a interação aqui, até para te manter. É o que te mantém atuando aqui. Mas faça e ache onde você consegue ter acesso, com que grupo de pessoas. Ah, não, eu acho que esse povo aí, não merece. Animais, putz. A Nix, a minha gatinha, vou colocar aqui ó, uma imagem dela. Ela veio da rua, maltratada. Ela não gosta de colo porque ela não confia nas pessoas. Ela me pede carinho. Ela deita aqui na cama, aí ela estica a patinha e faz assim, para eu passar a mão na cabecinha e nas costas. Às vezes ela vira a barriga e quer um carinho na barriga. Mas colo nem pensar. E ela veio assustada. Ela veio que não encontrava um lugar para ela. Eu acabei acolhendo, porque também não tive escolha. Ela olhou nos meus olhos e falou: é você, apaixonou. Então, ela começava a invadir meu quarto. Ela colocava a cabecinha no alto, muito no alto. Meu quarto é alto, telhado colonial. E meu telhado termina no telhado da minha tia e tem uma parede aqui, ó. Então ela fazia um S para colocar a cabecinha ali no alto e ficar, tipo, posso entrar? Posso entrar? E eu falava, querida, eu não posso te adotar. Mas assim, o coração, sabe? Você fala, sabe aquele de você tá na rua e vê um bichinho e fala, não tem coisa que corta mais o meu coração do que animal na rua. Eu evito sair por causa disso. Porque eu não consigo cuidar de todos. Mas você sente. É isso, a honestidade está nisso. Quando você fala, putz, às vezes até com raiva, tipo isso, eu não posso. Quantas vezes a gente resgatou cachorrinhos de rua e levou pro sítio da família do meu amor? De falar, a gente não pode, porque assim, o quanta grana a gente gastava com esses animais, porque não é só alimentação, sempre tem um com um problema para levar para veterinário. Então isso afetava, a gente sempre trabalhamos com arte, então nem salário temos, somos autônomos. Às vezes vinham despesas de, precisa de uma cirurgia de rim, R$ 2.700, isso há 10 anos atrás. Você fala, putz, grila, sabe, não posso, mas você quase não tem escolha de não fazer alguma coisa por esse bichinho. Eu vou e faço, eu levo coisinha d'água, coisinha de ração, deixo temporariamente, mas eu não posso
às vezes pego e falo, olha, adotem, tudo mais. Isso também é ajudar, tá? Não é só outras pessoas, não, bichinhos também. Então, esse sentir, ele vai sendo despertado. Se você sente, é, sim, uma validação de honestidade daquilo em você. Com certeza. Agora, não é que não vai afetar o outro. Isso que eu falei de levar coisa para pessoas, eu já passei fome na minha infância. A gente era bem pobre. Aqui, quando não cortava a água, cortava a luz. E a comida era quando, sabe, era muito difícil. A gente trabalhava muito. Eu desde criança trabalhava para ajudar em casa, para ter uma coisinha a mais. Minha mãe se desdobrava, coitada, fazia o que podia. E só quem já passou por isso sabe como é receber uma ajuda. Às vezes você fala, não vou resolver a questão da pessoa. Às vezes a pessoa só precisa de um fiapo de esperança. E você chega naquele momento. É impactante, cara. Aconselho que faça o exercício, mesmo que intelectual, mesmo que seja na base da razão de é um estudo científico. Quero ver como eu me sinto em fazendo isso. Não se preocupe em não se julgue, só faça. E chega um momento que você pode conseguir esse relaxamento de vou fazer o que eu posso, eu preciso fazer, eu sinto, você vai sentir essa necessidade. Poxa, faz um tempo que eu não faço isso. Aí você escuta esse chamado e vai lá e faz, sabe? É bonito. Então, relaxe e faça, ou tente fazer alguma coisa e tente redirecionar seus pensamentos. Não deixe que eles te afetem negativamente, te travem, te bloqueiem o seu progresso, o seu caminhar. Não. Aceite-os e redirecione-os. Tá, eu vou fazer isso nessa questão, mas você vai fazer diferença. E ajudar o outro é ajudar a si mesmo, porque nós somos, sim, na minha concepção, parte de uma coisa só. Ajudar o outro é ajudar a nós mesmos. Por isso que volto naquilo de não existe fugir tanto de algo egocêntrico. É isso que eu tenho para hoje. Vale mencionar de recado que quem fizer contribuição ao canal via Pix, neste e-mail aqui, portalwilmor@gmail.com, por favor, deixe um e-mail, ou mande um e-mail para esse e-mail, que é a chave Pix, falando, olha, eu fiz uma contribuição, quero participar das aulas que você está dando para quem faz essa contribuição. Já expliquei em vídeos anteriores por que eu estou fazendo vídeos especiais mais focados como aulas para quem tem feito contribuições. Basta olhar no canal, tem um vídeo só com esse título, e acho justo. 3 vídeos por semana, sendo 2 abertos para todo mundo, quem quiser, e esse vídeo para quem faz essa contribuição. Mas não deixe de deixar e-mail. Tem alguns telefones aqui que eu não consigo, eu adiciono, não aparece o WhatsApp, eu mando mensagem, não vai. Então, por favor, deixe e-mail ou me mande uma mensagem com seu e-mail no Instagram, @portalwilmor. Não deixe de entrar em contato comigo, porque fica mais fácil de eu colocar este e-mail lá na minha caixa, e quando eu mando os links das aulas, eu mando para todo mundo. Fizemos uma aula de teste, que na verdade foi uma introdução, e na semana que vem a gente começa de fato. E aí eu consigo colocar as pessoas que estão contribuindo, acho que consigo atualizar a lista antes e mandar para quem fizer contribuição nesse período agora. Tá bom? Muito obrigado por sua atenção. Hasta!